Imagine por um instante a cena mais intensa que alguém poderia viver. Você está diante de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele olha nos seus olhos com uma autoridade que atravessa a alma, e então pronuncia palavras que ecoam como trovões. Isso que você fez não tem perdão. Assustador? Sim. Mas ainda mais assustador é perceber que, neste exato momento, milhões de pessoas podem estar caminhando para esse destino sem sequer perceber. Elas acreditam que tudo está bem, mas estão brincando com pecados que a própria Bíblia declara como imperdoáveis. Você já ouviu dizer que Deus perdoa todos os pecados, não é? E se eu te dissesse que nem sempre isso é verdade? Existem erros que não são apenas falhas humanas, mas escolhas conscientes, capazes de fechar definitivamente as portas do céu. Pecados que colocam a alma em perigo eterno. E hoje você vai descobrir quais são eles. Mas atenção, nem todos conseguem suportar essa mensagem até o fim. Se você permanecer aqui, talvez seja porque Deus está te chamando. Então já se inscreve no canal, ative o sininho e prepare-se. Porque o que você vai ouvir agora pode ser o alerta mais sério da sua vida. Desde cedo ouvimos a frase, Deus perdoa tudo. Essa ideia traz conforto, mas também pode se tornar uma armadilha perigosa. Porque, segundo a própria Bíblia, existem pecados que não encontram perdão. Não se trata de erros comuns, de falhas ocasionais ou de tropeços humanos, mas de decisões espirituais que rompem, de forma definitiva, a comunhão com o Criador. É aqui que surge o grande mistério. Se Deus é amor e misericórdia, como pode existir algo imperdoável? A resposta está na essência da justiça divina. O perdão está disponível para quem se arrepende e se volta a Ele. Mas há escolhas que fecham o coração de tal forma que a pessoa já não deseja mais o perdão, rejeitando o único caminho que poderia salvá-la. Esses pecados imperdoáveis são diferentes de qualquer deslize. Eles não são resultado de fraqueza, mas de rebeldia consciente. É por isso que Jesus e os apóstolos deixaram alertas tão claros, registrando na palavra advertências que não podem ser ignoradas. E a pergunta que fica é, será que você ou alguém que você ama está vivendo um desses pecados agora mesmo? Respire fundo, porque a partir de agora, vamos revelar quais são. Entre todos os pecados mencionados nas Escrituras, um se destaca como o mais grave, o pecado contra o Espírito Santo. Jesus foi direto ao afirmar que esse não teria perdão, nem nesta era, nem na futura. Mas afinal, o que significa pecar contra o Espírito Santo? Esse pecado não é um simples deslize, nem uma queda momentânea. Ele acontece quando alguém rejeita, de forma consciente e persistente, a voz do Espírito que chama ao arrependimento. É como se o coração fosse se tornando cada vez mais endurecido, até chegar ao ponto em que a pessoa não sente mais o peso da culpa, nem o desejo de mudar. O perigo é que, quanto mais se resiste à ação do Espírito, mais distante se fica de Deus, e o arrependimento se torna impossível. Jesus citou esse pecado quando líderes religiosos atribuíram ao diabo os milagres que ele realizava pelo poder do Espírito. Em outras palavras, foi a rejeição deliberada da obra divina. Esse é o alerta. Desprezar o Espírito Santo é cortar o único elo que nos liga ao perdão. A grande questão é, como identificar se alguém está correndo esse risco? No próximo ponto, essa revelação ficará ainda mais clara. Há algo assustador em perceber como a rejeição ao Espírito Santo não acontece de forma repentina, mas sim em etapas quase imperceptíveis. Tudo começa com pequenas resistências, ignorar uma mensagem que toca o coração, deixar para depois uma mudança necessária, justificar erros sem se arrepender. Aos poucos, essa postura cria uma barreira espiritual cada vez mais densa. A Bíblia mostra que quando a voz de Deus é silenciada repetidamente, o coração se torna insensível. O que antes causava peso na consciência passa a ser visto como normal. O perigo está justamente nesse processo. A pessoa acredita que está no controle de sua fé, mas, na prática, já se afastou do único caminho de restauração. É como um navio que, pouco a pouco, muda seu curso até se perder totalmente no mar. Rejeitar o Espírito não é apenas dizer não a um chamado, mas negar a única fonte de vida eterna. É escolher permanecer na escuridão quando a luz está diante dos olhos. Por isso, compreender essa linha tênue é vital. O alerta não é apenas teórico. Trata-se de uma escolha diária que define se o coração permanecerá sensível ou endurecido. E essa decisão tem consequências eternas.
A Escritura declara que o corpo humano é o templo do Espírito Santo, um lugar sagrado criado para refletir a glória de Deus. Mas muitos desprezam essa verdade, tratando o próprio corpo com descuido, vícios e excessos que corroem não apenas a saúde física, mas também a espiritual. O apóstolo Paulo foi categórico: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Uma advertência direta que revela a gravidade desse pecado. Não se trata apenas de práticas visíveis, como imoralidade sexual, dependência química ou hábitos que destroem lentamente a vida. A negligência consciente, a falta de cuidado, a entrega voluntária a prazeres momentâneos em troca da integridade, tudo isso se soma ao peso dessa transgressão. O problema não está apenas no corpo em si, mas na escolha deliberada de desonrar aquele que o projetou. Esse pecado vai além da saúde física. É uma rejeição da presença divina que deseja habitar em nós. É como profanar um templo construído com pedras preciosas, substituindo-o por ruínas. A consequência é clara: juízo inevitável para quem despreza esse chamado. Valorizar o corpo, portanto, não é vaidade, mas obediência. É reconhecer que cada célula carrega o selo do Criador. Poucos pecados são tão perigosos quanto a apostasia, o abandono consciente da fé. Não se trata de uma fraqueza momentânea ou de uma queda ocasional, mas de uma decisão deliberada de negar a verdade já conhecida e experimentada. A Bíblia descreve esse estado como impossível de restaurar, pois quem se entrega à apostasia rejeita de forma definitiva a graça que um dia recebeu. Judas é o exemplo mais marcante dessa tragédia. Ele caminhou com Jesus, presenciou milagres, ouviu palavras de vida eterna, mas escolheu vender seu mestre por 30 moedas de prata. Sua história mostra que a apostasia não acontece de repente. É um processo gradual, pequenas concessões, segredos guardados, frieza espiritual, até que o coração se torne um terreno árido onde a fé já não floresce. Esse pecado é especialmente assustador porque parte de uma escolha consciente. O apóstata não é enganado por ignorância, mas decide virar as costas para a luz, preferindo as trevas. É como alguém que, tendo estado à mesa do banquete celestial, levanta-se e cospe no prato da vida. A apostasia é o corte definitivo da ligação com Cristo. Quem a abraça, fecha a porta para sempre, selando o destino eterno. Entre as profecias mais temidas do Apocalipse está a marca da besta. Mais do que um simples sinal, ela representa a entrega total ao sistema do anticristo, um pacto consciente de lealdade a forças contrárias a Deus. A Bíblia afirma que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, serão pressionados a recebê-la na mão ou na testa. Isso revela que se trata de uma escolha universal, que ninguém poderá evitar. Aceitar essa marca não é um detalhe simbólico, mas uma decisão espiritual irreversível. É reconhecer o domínio de um poder maligno e rejeitar de forma definitiva a salvação em Cristo. Diferente de pecados cometidos por fraqueza ou engano, aqui a pessoa toma uma posição clara: servir ao Senhor ou ao inimigo de Deus. Esse será o divisor de águas entre a fidelidade e a apostasia final. Aqueles que escolherem permanecer firmes em Cristo enfrentarão perseguição, escassez e até a morte. Mas a promessa é certa: os que rejeitarem a marca serão preservados pelo Cordeiro e terão parte na vida eterna. A marca da besta, portanto, não é apenas sobre controle econômico ou político, mas sobre a decisão mais importante: quem realmente governa o coração. Um dos pecados mais alarmantes é a deliberação sem arrependimento, quando alguém insiste no erro mesmo após inúmeros alertas de Deus. O coração, em vez de se quebrantar, se torna rígido como pedra. Esse estado não acontece de forma súbita, é o resultado de repetidas recusas à voz do Espírito Santo. Cada não à correção divina constrói uma muralha que separa a alma da graça. A história de Faraó é o retrato desse perigo. Diante das pragas no Egito, ele via o poder de Deus, mas endurecia seu coração vez após vez, até ser consumido pela própria obstinação. Esaú também ilustra esse pecado. Ao trocar sua primogenitura por um prato de comida, depois buscou arrependimento com lágrimas, mas não encontrou lugar para restaurar o que havia perdido. A deliberação sem arrependimento é o ponto em que o pecado deixa de ser uma queda e se torna um estilo de vida assumido. O perigo maior é que, nesse estágio, a pessoa já não sente culpa nem desejo de mudar. Esse é o alerta bíblico. Quem insiste em desafiar a paciência de Deus pode cruzar uma linha invisível, da qual não há retorno. O tempo de voltar atrás é hoje.
Entre os pecados mais silenciosos e comuns está a falta de perdão. Parece algo simples, até natural, guardar mágoa, ressentimento ou rancor contra alguém que nos feriu. Mas Jesus foi direto: quem não perdoa aos outros também não receberá perdão do Pai. Mateus 6:15 deixa isso claro, mostrando que o perdão é tanto uma decisão espiritual quanto um ato de obediência. Guardar ressentimento é como carregar uma âncora invisível que puxa a alma para baixo. O coração endurece, a fé esfria e as bênçãos de Deus são bloqueadas. Jesus ilustrou isso na parábola do servo impiedoso. Um homem foi perdoado de uma grande dívida, mas negou perdão a um irmão menor. A consequência foi terrível: prisão e juízo. O mesmo acontece com quem escolhe manter rancor. A porta do céu se fecha enquanto o coração permanece fechado. Mas há esperança. O perdão não precisa nascer de um sentimento imediato, é antes uma decisão consciente. Ao escolher liberar o outro, você permite que Deus opere em seu coração, quebrando correntes invisíveis e restaurando sua comunhão com Ele. Hoje é o momento de decidir. Se você está pronto, declare nos comentários: eu escolho perdoar para ser perdoado. Esse ato pode transformar sua vida e alcançar quem também luta com o perdão.